Olá pessoal, existe hoje o movimento das chamadas igrejas orgânicas e elas trazem à tona uma pergunta: qual é o verdadeiro modelo bíblico? A igreja se reunir nos templos ou nas casas? A gente vai falar um pouquinho disso. Eu não quero generalizar, mas existe uma parte das chamadas igrejas orgânicas, eu não sei o que seriam as outras, inorgânicas, sintéticas, mas existe uma linha dessas igrejas que se auto-intitulam orgânicas, que dizem que o verdadeiro modelo bíblico é a igreja reunir-se nas casas e não nos templos. Agora, o que a Bíblia diz? Quando a gente vai para a formação da igreja, lá no livro de Atos, nós percebemos várias vezes versículos como esses. Eu gostaria de ler aqui dois. Atos capítulo 5, versículo 42, a palavra do Senhor diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos capítulo 2, versículo 46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então nós vamos ver várias vezes essa declaração que a igreja se reunia diariamente no templo e de casa em casa. Aqui nós temos algumas questões. Se diariamente eles já se reuniam no templo, por que se reunir também nas casas? É fácil de perceber quando nós estudamos a história da igreja, o livro de Atos. Você não precisa nem se aprofundar para perceber que as pequenas reuniões ou as reuniões nas casas faziam parte da essência, da vida da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas nós vemos que mesmo assim, a igreja continuava a reunir-se também diariamente no templo. Agora, se a igreja já se reunia diariamente no templo, por que se reunia nas casas? Se já se reunia nas casas, por que se reunia no templo? Eu acredito que não necessariamente todas as pessoas estavam nesses cultos nos templos todos os dias e todas essas pessoas estavam todos os dias nas casas, mas que essas reuniões aconteciam, isso é uma verdade. Agora, por que esses dois modelos? E eu creio que a resposta seja simples. Eram dois modelos de reunião e dois propósitos de reunião diferentes. Algumas pessoas que defendem que o único modelo de igreja deveria ser a igreja nas casas, trazem alguns argumentos. Por exemplo, eles dizem que o modelo onde uma pessoa só fala e o resto só ouve é um modelo que não é bíblico, não é um modelo judaico, né? Que a cultura judaica não funcionava assim, que nas sinagogas todos tinham o direito de levantar a sua mão e falar, e portanto esse modelo onde um só fala e todos ouvem não seria um modelo bíblico, não seria um modelo cristão e seria sim um modelo católico, um modelo romano. Isso não é verdade. Em Atos capítulo 20, versículo 7, nós vemos que Paulo vai até Troade e as cidades se mobilizam, se movimentam para reunir-se com Paulo e poder ver ele pregando. E a Bíblia fala que o discurso de Paulo se estendeu a ponto de um jovem chamado Eutico dormir e cair da janela e morrer, e Paulo teve que ressuscitar aquele jovem. A Bíblia nos mostra que na primeira pregação de Pedro, no Pórtico de Salomão, o número de convertidos cresceu para quase 3.000 pessoas, perto de 3.000 pessoas. E na segunda pregação, esse número já vai para 5.000. Não precisa usar muito raciocínio para imaginar que em uma reunião com 5.000 pessoas, onde todo mundo tem o direito de levantar a mão e participar, ninguém conseguiria ensinar nada. E essa reunião provavelmente não teria acabado até hoje. Olhando para o livro de Atos, fica claro para mim que as reuniões nas casas e no templo eram reuniões com propósitos diferentes. A igreja não se reunia no templo porque esse era um lugar sagrado ou santo, mas simplesmente porque era um lugar onde muitas pessoas podiam ser congregadas ao mesmo tempo e os apóstolos podiam dar uma direção geral para toda a igreja. O Pórtico de Salomão era uma espécie de uma varanda coberta que ladeava o templo. A história diz que as colunas tinham cerca de 8 metros de altura e a cobertura era de madeira. Então nós não sabemos quantas pessoas exatamente cabiam naquele espaço, mas cabiam milhares de pessoas. E acredita-se inclusive que a acústica colaborava para que uma mensagem pudesse ser ouvida por um grande número de pessoas ao mesmo tempo. As reuniões nas casas, por outro lado, tinham um perfil muito diferente. Era nas casas que as pessoas poderiam ser acompanhadas de forma
forma pessoal, elas podiam ter comunhão, elas podiam relacionar-se, elas podiam levantar a mão, participar, elas podiam manifestar os seus dons e dividir os seus dons umas com as outras. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Esse é o modelo e o perfil prático de um culto nas casas. Então, por que se reunir no templo e nas casas? Porque eram reuniões com perfis diferentes. Qual é o verdadeiro modelo bíblico? O culto nas casas ou no templo? As duas coisas. Apesar de entender que qualquer um teria direito de reunir-se apenas nas casas, eu considero particularmente que essas pessoas perderiam várias coisas que a estrutura pode oferecer, né? Então, por exemplo, em Atos 19 nós vemos Paulo pregando em Éfeso e a Bíblia diz que ele começou a pregar na sinagoga e pregou ali por 3 meses. Quando ele percebeu uma grande resistência dos judeus, ele deixou de ensinar ou de pregar na sinagoga e a Bíblia diz que ele passou a ensinar em uma escola de um homem chamado Tirano. Então, Paulo, mesmo se reunindo nas casas, ele escolheu um outro lugar maior, onde ele podia treinar, capacitar e ministrar muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas mesmo tendo a opinião pessoal de que nós perderíamos muitas coisas se abríssemos mão da estrutura para nos reunirmos só nas casas, em alguns lugares essa é a única realidade possível, como em muitos países onde existe perseguição religiosa. Agora, se nós temos a opção, mesmo tendo a opção, eu acredito que algumas pessoas poderiam optar por reunir-se só nas casas. Esse não é o problema. O grande problema é quando aqueles que se reúnem apenas nas casas começam a ensinar que aqueles que fazem diferente deles estão errados e que existe apenas um modelo, que é a reunião nas casas, e isso não é verdade. A história nos mostra também que com o passar do tempo, algumas pessoas, alguns cristãos que tinham muitos bens, passaram a doar as suas casas para a igreja, então elas se mudaram dessas casas, não moravam mais ali, e essas casas começaram a ser ocupadas única e exclusivamente para serem lugar de treinamento e de culto ao Senhor. Elas passaram a ser chamadas de casas-igreja e a mais antiga delas foi encontrada no terreno da Síria e data de 233 depois de Cristo. Então, mais uma vez, qual é o modelo bíblico? A igreja no templo ou nas casas? As duas coisas. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e o mais importante de tudo isso é entender, nós precisamos congregar. Deus te abençoe.